Há 48 anos fazíamos história. Mudávamos o rumo do nosso viver e, por decisão própria, assumimos os destinos de uma jovem nação. Há 48 anos quebramos um ciclo de sofrimento e opressão e vimos nascer a República Popular de Angola. A Angola independente, de filhos de muitas profissões, hoje está em festa. Ainda temos muitas lutas rumo ao desenvolvimento. Temos muito por trilhar e juntos vamos conseguir. Parabéns, Angola, e parabéns aos angolanos. Angola, muito boa noite. O Girassol Jornal, edição de sábado, 11 de novembro. Começa agora. Olá, boa noite. Angola, muito boa noite. No dia da Independência Nacional, a cidade de Saurimo acolheu o ato político alusivo ao 48º ano da independência da nossa Dipanda. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, orientou o ato nacional. No Jardim Cívico, onde também está o busto do primeiro presidente da República de Angola, António Agostinho Neto, Adão de Almeida depositou uma coroa de flores em homenagem a todos aqueles angolanos que lutaram para a independência do país no Cine Chicapa. Durante o seu discurso, o ministro de Estado chamou a atenção para a valorização desta data em respeito aos homens e mulheres que lutaram para a realização deste importante marco. A nossa história de resistência ensinou-nos que o povo angolano não desiste dos seus objetivos, nem nos momentos mais difíceis, nem perante os mais fortes dos adversários. Na madrugada de 11 de novembro de 1975, os heróis da independência lançaram à terra a semente da liberdade, da esperança, da unidade nacional, do progresso e da justiça social. A história ensinou-nos que a estabilidade é melhor do que a instabilidade, que a união é melhor do que a divisão, que somos um só povo e uma só nação e que a única opção disponível é caminharmos juntos. Construímos Angola juntos. Adão de Almeida disse também que é preciso explorar as nossas potencialidades de formas a alavancar a economia do país. Apesar da inevitável interdependência que as economias dos Estados estão sujeitas, ganha cada vez mais importância a aposta estratégica no aumento da produção nacional, na diminuição da dependência das importações e na diversificação das nossas exportações. Explorar ao máximo o nosso potencial na agricultura, na indústria, na exploração dos recursos minerais, no turismo e assim concretizar o objetivo de ter uma economia robusta e diversificada. Do Cine Chicapa, o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, dirigiu-se então à feira onde estão expostas todas as potencialidades agrícolas da província da Lunda Sul. E o 11 de novembro é de feliz memória para muitos angolanos, ainda em vida, pessoas que deram o seu melhor para a data ficar eternizada para todos os angolanos e o mundo afora. As histórias que você vai ver agora são emocionantes. Cidadãos que confiaram na causa da independência e se doaram de corpo e alma. A primeira delegação oficial do Movimento Popular de Libertação de Angola, chefiada por Lúcio Lara, testemunhou a maior mobilização de populares nunca antes vista em 1974. Para quem esteve fortemente ligado ao movimento, existem memórias que o tempo não apaga.
é o espectro da guerra, né? A partir nomeadamente daqui do Kifangondo. Aquela coragem de encarar soldados de exércitos valentes, né? A virem ao encontro da gente entrincheirada, escondida sobre capim, nomeadamente ali no leito do Rio Bengo. Aquela sensação de que não nos podemos deixar ver, porque eles vêm para atirar e nós também com aquela ânsia de disparar para determos o adversário, né? Aquilo era uma experiência inédita. O fotojornalista Carlos Guimarães testemunhou com a sua lente a história do país. No ato da proclamação da independência, eu vi-o muito descontraído, a cumprimentar as pessoas, não é? A pedir o discurso para pegar e receber. Estava com uma cara alegre, quer dizer, porque sabia que era um momento histórico, não é? Um momento histórico, o momento mais sublime da nossa história estava a acontecer dentro de 30 ou 40 minutos, após a chegada dele, não é? E então ele estava sorridente, fez o discurso e para quem esteve presente e que ouviu, as suas palavras continuam na memória sem ser ouvidas ou lidas, não é? A primeira delegação do MPLA chegou oficialmente a Luanda no dia 8 de novembro de 1974. Um total de 27 pessoas integravam o movimento. Os libertadores da pátria foram recebidos no Aeroporto Internacional Craveiro Lopes, atual 4 de fevereiro. Ainda sobre a DIPANDA, em Cabinda, as autoridades defendem que os ideais que levaram à conquista da independência devem permanecer na vida da juventude. O dia 11 de novembro foi vivenciado com reflexões profundas ao nível da província de Cabinda. O pavilhão multiusos da escola Barão Puna foi pequeno para receber as várias pessoas que afluíam na cerimónia. Várias mensagens foram ouvidas durante a sessão. O destaque recai para dos antigos combatentes, que na ocasião pediram mais atenção por parte do governo. Pedimos ao Executivo e ao Governo, em particular, a prestar maior atenção a essa franja que padece de necessidades básicas, pese embora algumas delas estão sendo resolvidas pelo Executivo e pelo Governo local. O grupo de jovens de diversas províncias do país que visitam Cabinda disseram na ocasião que os esforços do governo são visíveis e prometem colocar em prática o legado da independência. Nós temos que continuar a exaltar, a investigar, porque a independência é história e nós temos que saber preservar, entendendo aquilo que são os grandes benefícios que a independência trouxe, particularmente para nós enquanto jovens que encontramos um país independente e cujo nosso grande desafio agora é nos formarmos e desenvolvermos esse país. A juventude, como força motriz da nação, compromete-se em preservar o ganho ontem alcançado pelos nossos heróis, que é a libertação da escravidão. A governadora provincial de Cabinda, Mara Quiosa, fez saber que depois da conquista da independência, o desafio do governo é bem-estar social das populações. O nosso executivo, liderado pelo presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, tem estado a trabalhar, continua apostado e comprometido com a melhoria da vida das populações em Cabinda, como testemunham as obras que decorrem a bom ritmo de construção da refinaria de Cabinda, do terminal de águas profundas do Caio, apenas para citar alguns. Acreditamos que o desenvolvimento da nossa província só depende da união de todos nós, do esforço coletivo e singular, do envolvimento e participação dos nossos cidadãos em cada setor, público ou privado, com honestidade,
competência, rigor, criatividade, persistência e resiliência. A independência é paz, alegria, felicidade e liberdade. Uma independência, a história vai ser marcada. 48 anos depois, como é que os angolanos encaram esta conquista? É o que você vai acompanhar agora na reportagem de Emília Pascoal. A leitura e a escrita sempre foram instrumentos poderosos, capazes de mexer com muitas cabeças. Na época colonial, quem tivesse essas habilidades era obrigado a fugir do opressor. Nós estávamos a controlar o inimigo, porque nós já que tínhamos terceira classe. E depois, quando me transferiram já no Golfo, porque no Golfo é para onde havia mata, é para onde a gente recebia muita gente que vínhamos da cidade, no tempo do Sabata. Essas pessoas todas estavam a lhes matar por causa do ódio da quem sabia muito melhor escrever. São várias as recordações. O presidente Antônio Agostinho Neto, quando fazia os comícios, era no avô Cumbi. Nós é que estávamos à volta dele. E começaram a olhar quem é o inimigo, quem é que vai fazer mal. Momentos de euforia foram vividos no dia 11 de novembro de 1975. Perante a África e o mundo, a independência de Angola. Eu recordo, por exemplo, no dia mesmo da independência, bom, como era pequeno, tinha 10 anos na altura, o que mais me chamou a atenção foi a salva de tiros. Pois, havia muitos disparos, mas eram mais disparos comemorativos naquela altura, assim. Recordo também o desfile que se fez, por exemplo, as Forças Armadas, antigamente as FAPRAs, eu pude assistir depois. E é mais ou menos isso que fica na memória. E a euforia, todos estavam eufóricos, porque era um momento que muita gente esperou. Calaram-se as armas, paz no país. 11 de novembro de 1975, um momento de glória para Angola. Por ser um momento tão importante, algumas pessoas afirmam que já não é celebrado como antigamente. Nós vivíamos essas festas até nas escolas. Nós sentíamos o ambiente do 11 de novembro. Ela ainda não chegou, mas você já está a viver. O impacto já está a chegar. A gente já está alegre porque está a vir um dia histórico. Hoje não. Tu não vai ver uma bandeira no posto, não vai ver. Mas há 20 anos atrás, nós ainda vivíamos isso. Hoje não. 11 de novembro antes era com uma alegria, uma grande alegria mesmo, mas agora é tristeza porque há muita delinquência. Temos que comemorar esse 11 de novembro com muita alegria, lembrarmos também os nossos irmãos que já partiram neste mundo, nesta data, mas os jovens não querem saber nada disso. A conquista da paz em Angola permitiu a aceleração dos níveis de crescimento e desenvolvimento do país em vários setores. É tão bom ver Angola acontecer, 48 anos depois, esforço de muitos angolanos. Exatamente, e conquistada e consolidada que está a independência, os desafios se propõem maiores ano após ano. Edificar um futuro sólido é o caminho apontado por algumas pessoas. O dia que se assinala hoje, comemorativo à nossa independência, serve para lembrar a data em que Angola deixou de ser colonizada por Portugal. Passados 48 anos desde o fim do jugo colonial, o país tem marcado passos importantes rumo ao tão desejado desenvolvimento. Um exemplo disso é a inauguração do Aeroporto Internacional de Luanda, erguido no Icolo Ibenco, terra que viu nascer o herói nacional e primeiro presidente de Angola. Quando o camarada presidente foi preso aqui, foram protestar ali a autoridade portuguesa e morreram cerca de 30 ou mais. De maneira que devemos essa homenagem, fazer qualquer coisa por eles. Vamos chamar os velhos, damos-lhe uma alegria de ficar connosco. Eu já tinha sugerido isso, chamá-los para confraternizarem connosco e se sentirem orgulhosos do seu filho. A viúva do poeta maior considera que depois da conquista da independência nacional, há mais de 40 anos, já é a altura de dar maior dignidade ao município de Manguche. Tudo que é progresso dá dignidade, desde que seja bem conduzido. Normal, principalmente porque é aqui na terra dele, onde ele nasceu, onde esta terra deu um filho que tanto fez por Angola, por vocês todos.
para que a gente entre no concerto das nações, para que nos integremos todos, branco, preto, vermelho, sei lá o quê, para que a gente se una, somos a humanidade, que todos confraternizemos e avancemos para o progresso. A classe jovem empresarial estima e reconhece os ganhos da era pós-independência, pedindo mais investimentos em zonas pouco exploradas. Visto que Angola, geograficamente falando, está posicionado numa posição estratégica no continente e no mundo, vem beneficiar a região, né, a província e o país. Temos aqui um potencial para albergar milhões e milhões de empregos. Eu até aconselho todos os empresários nacionais a virem cá para a região do Icolo Bengo fazer investimentos. O ato central das comemorações do 48º aniversário da independência nacional decorreu neste sábado em Saurimo, na província da Lunda Sul. Da província do Ambo chegam relatos de como os angolanos encaram a data e preservam a memória coletiva. Os jovens falam dos seus anseios e daquilo que esperam dos adultos da Angola independente. Olhar para aquilo que são as nossas prioridades, os nossos problemas, as nossas dificuldades e colocá-las numa balança e destas tirarmos as ilações necessárias para que o país comece a trilhar um caminho aceitável, um caminho que venha beneficiar todos os angolanos. Ainda vemos pessoas que estavam no antigo regime dizer que se calhar foi melhor no tempo do colono. É triste ouvir esse tipo de discurso e cabe a nós, enquanto jovens principalmente, continuarmos a luta. E quando digo continuarmos a luta, não é de forma armada, não é pegar nas katanas e lutar contra canhões, não. Mas uma luta mais acadêmica. Constam dos ganhos da Dipanda, o crescimento visível no ensino superior, como reafirmar da soberania angolana. Nesses anos de independência, o maior impacto é olharmos para o maior número de quadros formados num país. É verdade que vamos ter que fazer muito mais quanto à questão da própria qualidade. Aumento da população estudantil universitária, sobretudo a população juvenil, com realce ao género feminino. O surgimento de novas infraestruturas no Ambo, como o Centro Cultural, Sinfotec e o Cefojor, são realidades que se juntam à realização dos interesses coletivos. No final deste ano, e podemos sempre considerar também um ganho enorme para a independência, a província irá ter, no município do Ambo, um centro de formação profissional do melhor que podemos ter, um centro cultural do melhor que podemos ter. Vai mudar completamente a imagem, a visualização, o aspecto visual que a cidade do Ambo pode ter. Temos também um centro de formação internacional de jornalistas. Em 48 anos de independência, o país precisa melhorar em vários aspectos para elevar a qualidade de vida dos cidadãos. Adriano Catiavala aponta os valores da democracia que garantam desenvolvimento sustentável. É verdade que em termos de garantias de algumas liberdades, vamos reconhecer que existe de facto uma liberdade de expressão numa ordem de 60%, mas precisamos de melhorar. Mas sobretudo, temos que optar por um desenvolvimento sustentável. Para os anciões, o respeito pela diferença deve ser o espírito a cultivar nestas celebrações, deixando assim um apelo especial à juventude angolana. A independência tem de ser preservada com paz, primeiramente, paz nos corações e paz na sociedade. Chama-se independência, não quer dizer que quando tem independência, os jovens também devem estar separados. Não, tem que ser, a independência é estar unidos para poder vencer os problemas que esse país tem. As taxas de seroprevalência, a nossa equipa destaca em Saurimo, fez uma ronda nos centros de apoio aos seropositivos. As estatísticas apontam para mais de 1000 casos positivos de VIH-Sida na província da Lunda Sul. As autoridades estão preocupadas com os doentes que abandonam a medicação.
Apesar de se ter registrado uma redução na ordem dos 413 casos positivos no primeiro semestre deste ano em relação a 2022, a situação epidemiológica na região sul-lundense ainda é preocupante, segundo o diretor do Gabinete Provincial da Saúde, Viegas de Almeida. Os números tendem a diminuir, mas ainda assim preocupa-nos essa situação. Dos mais de 33 mil pessoas testadas, tivemos um número de quase 2 mil pessoas positivas. Estamos a falar no primeiro semestre de 2022. No primeiro semestre de 2023, dos mais de 32 mil testados, tivemos aí um número de 1.587 positivos. As estatísticas apontam que as mulheres estão em maior número dos casos testados positivo. Para além do teste voluntário, que é aquele em que o cidadão sai da sua própria casa para ir testar, as mulheres também são testadas nas consultas pré-natais. Daí o número de mulheres ser sempre superior ao número de homens. Como sabe, as mulheres têm esta característica de salvaguardar a sua saúde e procuram sempre os hospitais. Já o mesmo não se pode falar dos homens, que na maioria das vezes só procuram os serviços quando sentem-se doentes. O calcanhar de Aquiles continua a ser o abandono da medicação por parte dos doentes. A outra grande situação que vai se tornando preocupante é o facto de que as pessoas vão abandonando o tratamento. O abandono tem sido um fracasso em termos de sucesso para termos então controlado a qualidade de vida desses cidadãos. Nós não temos ruptura de fármaco para os doentes com VIH e SIDA. O que se passa é que após os 3 meses, 6 meses de tratamento, quando o cidadão começa a sentir-se melhor, pensa que já curou a doença. E como sabemos, o HIV-SIDA é uma doença que tem tratamento, mas não tem cura. Com o programa Nascer Livre para Brilhar, reduziu o número de contaminação do HIV-SIDA de mãe para filho durante o parto. É um programa que podemos considerar brilhante mesmo. Tem estado a ajudar bastante, tanto na redução da transmissão do VIH de mãe para filho, como também tem estado a ajudar bastante na aquisição de insumos para estes doentes. É um programa com bastantes resultados e é um programa que queremos continuar a ter aqui a nível da nossa província. A província da Lunda Sul está entre as 5 regiões do país com o maior número de pessoas infectadas com HIV-SIDA. Estamos de volta e continuamos a olhar para a data de hoje. A província da Lunda Sul, que acolheu o ato central do dia 11 de novembro, viu inauguradas algumas infraestruturas. Dentre os muitos benefícios, já estão interligadas as cidades de Saurimo e Lucapa. E na Lunda Sul já se imprime a carta de condução da SADEC. Localizada na Estrada Nacional 180, a ponte sobre o rio Moanguenje vai tornar mais facilitada a mobilidade entre as cidades de Saurimo, Lucapa e Dundo. Foi muito péssimo realmente. Quando caíssem as chuvas, né? Pior ainda. Nenhuma viatura passava. Estava mesmo péssimo, nem caminhão passava. É uma valia bem haja. Angola, 48 anos, em evolução. Vamos acompanhar. Com uma extensão de 138,50 metros, a infraestrutura, ora inaugurada, representa a resolução de um grande problema, segundo o seu governador, Daniel Félix Neto. Foi um dos grandes problemas ultrapassados. Aqui agora começa uma nova mobilidade de pessoas e bens, que naturalmente vai proporcionar a sequência do desenvolvimento entre as duas províncias, assim como também vai interligar com a Estrada Nacional 230, que nós também sabemos que está em obra. Os 48 anos da Dipanda ficaram também marcados com a inauguração dos gabinetes provinciais da Educação e dos Registros e Modernização Administrativa, bem como a Direção de Viação e Trânsito, que vai permitir, 11 anos depois, a emissão da Carta de Condução na região. Vai emitir cartas de condução da SADEC
assim como também livretes, e brevemente começará a emitir os títulos de propriedade das viaturas. Este é um outro ganho estruturante, porque 11 anos depois a Lunda Sul volta a emitir estes documentos. Hoje nasce uma nova vida na Lunda Sul. Vamos tratar cartas de condução da SADC, vamos tirar os nossos livretes cá, porque era necessário andar em distância com processos em físico para Luanda, e recentemente começamos a fazer os mesmos documentos na província vizinha do Mochico. Os 48 anos de independência estão a ser celebrados sob o lema Unidos pelo Desenvolvimento de Angola. E as comunidades estrangeiras residentes em Luanda manifestam-se satisfeitas com os festejos do 11 de novembro. Os cidadãos entendem que, de certa forma, a nossa liberdade lhes confere paz e segurança, longe dos seus países em conflito ou com instabilidade política. Angola entrou na lista dos países africanos independentes décadas depois de muitos outros já terem alcançado a tão desejada liberdade da opressão colonial. A independência devolveu a esperança de vida e a oportunidade da construção e criação de novas políticas. Contudo, aliciou a imigração de estrangeiros que procuravam por segurança, condições de habitabilidade e oportunidades de negócio. Eu vim aqui para melhorar minha vida, procurar minha vida. Angola mesmo está bom, Angola está bom, mesmo está bom. Eu gostei de Angola, já estou bem aqui, não tem problema. No bairro Mártires do Kifangondo, vivem centenas de estrangeiros que hoje celebram com os angolanos o Dia da Dipanda. Angola, por enquanto, não está como Angola antigo. De momento, as coisas mudou, mas graças a Deus estamos sempre continuando a viver. Não tem como. Eu não venho, eu voltei. Eu sou regressado, sou da Lunda Norte. O senhor Morinaide vive em Angola desde 92. Veio em busca de trabalho. Foi aqui que constituiu família e tem hoje 4 filhos. Nós também passamos nessa colonização. Guiné-Conakry passou. Até a libertação da Angola foi muito difícil para africanos, mas há africanos em geral que lutaram para a independência de Angola. E eu me lembro, porque naquela altura eu estava a fazer 3ª classe. A vida mesmo é assim, rotativa. Às vezes baixa, às vezes sobe. Nesse momento está difícil, mas é em geral, em África. Não é África só, do mundo mesmo. Grande parte dos estrangeiros instalados aqui no bairro Mártires do Kifangondo são provenientes de países como Senegal, Costa do Marfim, Gana, Mali, entre outros. Muitos desses países já terão alcançado a sua independência bem antes de 1975. Em entrevista com alguns destes, eles revelaram que a questão da independência não foi o único motivo que os fez imigrarem para Angola. Eles falam mesmo que vieram também à busca de estabilidade social, econômica e política. A nossa terra quase tem umas coisas que não deixa a pessoa ficar lá, como a energia lá está muito cara, comparando com aqui, lá podemos dizer aqui um custo de uma fatura a 2.000 ou 3.000 mensalmente. Na nossa terra, isso estou a dizer assim, pode ser que vai passar, as pessoas vão ouvir, não é mentira, lá quase 80 mil quase uma fatura de energia, ou 100 e tal mil, uma fatura de energia na nossa terra, gerir. O país vive há 48 anos sem a dependência da administração colonial portuguesa. O 11 de novembro é um marco presente na memória comum dos angolanos por estagnar cerca de 5 séculos de opressão. Foi inaugurado ontem o aeroporto Dr. António Agostinho Neto. Apesar desta inauguração, as obras de acesso ao novo aeroporto continuam para a melhoria da mobilidade nas zonas próximas ao local. A nossa equipa foi hoje aos locais próximos àquela infraestrutura aeroportuária, ver como estão as obras nas áreas de acesso ao novo aeroporto internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto. A via é das mais usadas pelos caminhonistas que diariamente circulam por ali, com produtos que saem e entram para Luanda, vindos do interior do país. Trata-se da conhecida Estrada de Catete. O troço
permite a ligação entre o centro de Luanda, passando por Viana, e o município de Icolo-Ibengo. Num passado recente, a via constituiu uma verdadeira dor de cabeça para os automobilistas, realidade que tem sido alterada, particularmente no troço entre o 25 e o quilômetro 44. Aqui era um bocadinho complicado. Daqui até ao Maria Teresa ainda anda-se bem. Mas do Maria Teresa até Dalatando, a via continua um bocadinho péssima. Também era complicado. Aqui praticamente só tinha uma faixa de rodagem, onde vinha nos dois sentidos numa faixa de rodagem. Agora está melhorado. Mais alargada, já não há engarrafamentos aqui, andamos bem. A construção do novo aeroporto internacional de Luanda, denominado Dr. Antônio Agostinho Neto, na localidade de Bom Jesus, município de Icolo-Ibengo, constituiu um alívio para os utentes da estrada, já que a mesma mereceu obras de requalificação. Aliás, um dia depois da inauguração daquela infraestrutura aeroportuária, automobilistas e mototaxistas dizem que agora a realidade é diferente. Conheço essa via há muito tempo, na altura ainda não era conforme é agora e pronto, acho que está melhorando, né? Até aqui, pelo menos do 25 até aqui, vê-se que a estrada está boa. Tá. Agora, tem que se fazer o tal trabalho de sempre, ou de continuidade, porque daqui a Catete não tem muitos buracos, mas a estrada está mais estreita, porque a gente vem do 25 para aqui, pensamos que é tudo até chegarmos a Catete. Mas pronto, vias do 25 até aqui, por acaso até se anda bem. Era difícil porque antigamente a via era mais apertada e tinha muito salto no caminho. Agora hoje em dia melhorou muito, está bonito, graças a Deus. Já conseguimos trabalhar normalmente. Antes era só, você faz só 2 viagens, devido à via que ainda estava bem segura. Agora hoje em dia você consegue fazer 5 viagens ou 6 viagens, não deu. Para permitir a acessibilidade ao novo aeroporto, o governo desenvolveu um amplo trabalho de construção, ampliação e apetrechamento de vários quilômetros de estrada. Este cidadão usa com frequência a via em questão, sendo que normalmente ao fim de semana leva a família para almoçar em Catete. Hoje, João Silva já não precisa se preocupar com as molas da sua viatura, uma vez que os buracos que engoliam a estrada fazem parte do passado. Progrediu muito, melhorou muito. Vimos que ela está ampliada na sua extensão toda, tem as sinalizações e está muito boa agora. Havia-se as obras, mas havia muitos buracos também no seu contorno, sobretudo lá mais para trás onde saímos. Bem haja agora, todo mundo tem que participar na manutenção disso. Ainda sobre o aeroporto, Janete, o país testemunhou esse evento espetacular em que realmente essa imponente obra foi apresentada a todos e que foi construída no município do Icolo-Ibengo, distrito do Bom Jesus. A infraestrutura se propõe a ser um gigante da aviação. Que bom, não? Exatamente. Nós agora vamos convidar o telespectador a rever alguns destes momentos que ficam para sempre na memória de todos os angolanos. O corte da fita, o batismo da infraestrutura com champanhe e ainda o desterramento da placa que simbolizam a inauguração da infraestrutura couberam ao Presidente da República, João Lourenço. Desde já, a chegada da aeronave da Companhia Angolana de Bandeira TAG, que a partir do velhinho 4 de fevereiro levou para o imponente aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto de 190 passageiros, simbolizando assim o primeiro voo comercial a aterrar na pista daquela infraestrutura. Sublinhamos que entre os passageiros estava a viúva do pai da nação angolana, Maria Eugênia Neto, e angolanos dos 4 cantos do país, ou seja, das 18 províncias de Angola. O chefe de Estado andou pelos diversos compartimentos do aeródromo. O presidente e a primeira-dama da República fizeram o primeiro check-in, assistiram a um show aéreo e ainda pousaram para a fotografia com os pequenos artistas da Orquestra Capoçoca, que durante todo o evento abrilhantaram os presentes com a interpretação de vários clássicos do cancioneiro angolano. Já na tenda VIP, nas mãos de Maria Eugênia Neto, João Lourenço fez a entrega de uma lembrança, gesto que significou também uma homenagem ao primeiro estadista angolano. O Presidente da República rendeu-se ao trabalho de equipa, reconheceu, elogiou e agradeceu todos os envolvidos na construção da infraestrutura. Agradecer por um lado e felicitar
a todos os trabalhadores, a todas as empresas que contribuíram para o sucesso desta empreitada, portanto, da construção deste aeroporto internacional. Todos eles, sem exceção, desde a sua concessão naquele longínquo ano de 1997, desde o início efetivo da obra em 2005 e, sobretudo, aqueles que apanharam a obra já na fase final, nos últimos 5 anos, com o novo empreiteiro, a AVIC, e que, com o seu trabalho, a sua inteligência, a sua dedicação, portanto, puderam tornar possível a data de hoje, o dia 10 de novembro, data em que inauguramos o Aeroporto Internacional António Agostinho Neto. Nosso muito obrigado a todos eles. Diversas figuras da política, da cultura, da academia, dos desportos, homens e mulheres de negócios testemunharam a inauguração do novo Aeroporto Internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto. A entrada em funcionamento da infraestrutura compreende 3 fases. Para já, deverão apenas aterrar no aeródromo aeronaves de carga. Para o primeiro trimestre do próximo ano, está prevista a abertura dos voos domésticos e, no final de 2024, o início dos voos internacionais. O aeroporto Dr. António Agostinho Neto quer ser uma hub que contribua também para a diversificação da economia angolana. E a propósito, o presidente João Lourenço recebeu em audiência no Palácio da Cidade Alta os principais responsáveis da empresa que constrói o Aeroporto Internacional. Os responsáveis da empresa Aviation Industry Corporation of China estiveram no Palácio esta manhã. Lai Weishuan e Liu Hongguang, os 2 gestores principais da Aviation Industry Corporation of China e que ontem participaram da cerimônia de inauguração da estratégica infraestrutura denominada Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, foram recebidos pelo presidente da República, João Lourenço, onde a abordagem focou-se no sucesso que marcou o corte da fita e a continuidade das obras. Esta empresa, a VIC, teve um papel preponderante na edificação do Aeroporto Internacional de Luanda, que foi inaugurado nesta sexta-feira pelo chefe de Estado. A audiência foi testemunhada também pelo ministro dos Transportes, Ricardo D'Abreu, pela ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, e por membros do gabinete do presidente da República. Nos Estados Unidos da América, as sondagens apontam para a possível vitória de Donald Trump nas intenções de voto de 5 estados. 3 desses estados fazem parte dos maiores colégios eleitorais dos Estados Unidos e as intenções de votos nestas cidades podem mudar a qualquer altura. A Márcia Miguel tem mais detalhes. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lidera diversas sondagens sobre a corrida presidencial em alguns estados americanos. Apesar dos processos judiciais que pesam sobre si, Trump aparece à frente nas sondagens divulgadas por estações de televisão e jornais norte-americanos. Para vencer as presidenciais marcadas para 2024, o republicano lidera em 5 de 6 estados, nos quais tradicionalmente os eleitores podem mudar de partido entre os pleitos. Trump surge à frente nas sondagens nos estados de Nevada, Michigan, Georgia, Pensilvânia e Arizona, com Biden a estar ligeiramente à frente no 6º destes swing states, Wisconsin. Entre estes estados constam alguns com os principais colégios eleitorais. A escolha dos candidatos democratas e republicanos vai iniciar no final deste ano. Entre os republicanos, Trump ainda consta da lista dos melhores posicionados, e nos democratas, Biden aparece como favorito. Há uma recandidatura, apesar de algumas inquietações que surgiram também devido à sua idade. A sondagem que coloca Trump à frente de Biden na corrida presidencial foi realizada entre 22 de outubro e 3 de novembro, com 3.662 eleitores registrados em 6 estados. Os resultados devem ser considerados com uma margem de erro entre 4,4 e 4,8 pontos, dependendo do estado. A maior parte dos inquiridos considera que a nação norte-americana vai na direção errada sob governação de Biden. A idade do atual presidente também constitui um entrave para alguns dos inquiridos. A sua popularidade cai principalmente entre os jovens, de acordo com a sondagem.
Estamos de volta, bem-vindo à terceira e última parte do Girassol Jornal. Olhamos agora para a realidade dos angolanos que residem na África do Sul. A Fernanda Gonga esteve em Joanesburgo e ouviu relatos de como o impacto da economia sul-africana afeta a comunidade angolana. A África do Sul aparece na posição número 2 da tabela classificatória das 10 maiores economias de África em 2023, com PIB de 419 bilhões de dólares, antecedida da Nigéria, número 1 da lista, com PIB de 441 bilhões de dólares. Entretanto, nos últimos anos, o país tem estado a registrar declínio econômico, devendo-se à crise energética registrada desde 2008. Os angolanos residentes neste país da ponta sul da África falam dos impactos dessas mudanças econômicas. Muito altos. Como dizia, a subida constante dos preços dos combustíveis, a inflação, os números têm sido maus também, então há... Obviamente isso se repercute na subida dos preços, dos produtos básicos. Posso lhe dizer que a vida hoje na África do Sul é cara, está cara. Adão Queta afirma também que nos últimos 6 anos o preço do combustível subiu a 100%, de 13 para 23 randes o litro, equivalentes a 1.025 kwanzas. O rand está muito fraco no processo, enfraqueceu bastante. Vamos falar até como referência a nota de $100. $100 nos anos, vamos dizer, 2000, por aí, $100, portanto, em termos de câmbio, eram 600 rands. Hoje, $100 está a quase 2.000 rands. Os que já vivem aqui há muito tempo dizem que as coisas no passado eram um bocadinho mais barato. Hoje em dia, só para ter uma noção, antigamente o pão era 7 rands, hoje já estamos a falar de 17 rands. Há sim uma facilidade em termos de transporte, porque há muita disponibilidade de transportes públicos aqui na África do Sul, o que facilita bastante os estudantes. Existem também student accommodations para os estudantes, ou seja, casa de acomodação para estudantes, que aquelas são um bocadinho mais barato para quem optar, ou diferente de quem optar por morar em apartamentos. As universidades públicas são mais caras do que as privadas. Mas varia de 40 mil rands anual a 60 mil rands anual. Já numa privada, vamos a falar de 25 a 35 mil rands anual. As alterações econômicas que o país tem estado a enfrentar também é ressentida pelos empresários angolanos que investem no mercado sul-africano, como o caso de Pires Guerreiro, que atua no setor da aviação. Os impostos estão muito elevados, já não consegues pagar os impostos, as rendas também dos imóveis, o custo de vida não é como noutra hora, então está mesmo difícil na África do Sul, não como noutra hora. E, por exemplo, as taxas que antes pagasse, as taxas, por exemplo, se pagas as taxas, não te dão o retorno do capital ou das taxas que tu pagaste, que é o SARS, que é o South African Revenue. Então, South African Revenue, que é o SARS que nós falamos, a AGT, de Angola, aqui não dá o imposto de volta. Angola e a África do Sul mantêm relações bilaterais nos mais variados domínios. Os angolanos aqui residentes pedem que no reforço dessas relações fosse também revisto a questão da maior inclusão dos angolanos que atuam nos mais variados domínios. Um dos exemplos citados no que concerne as necessidades dos angolanos é a criação de uma residência para os angolanos. Esta semana, a personalidade é o ator Leonardo DiCaprio. O norte-americano completou 49 anos. Veja a proposta do Bravo da Silva. I'm flying. Jack. You never know what hand you're going to get dealt next. You learn to take life as it comes at you. Leonardo Vinalmo DiCaprio nasceu em Los Angeles, Estados Unidos da América, a 11 de novembro de 1974. Leonardo DiCaprio, que completou 49 anos de idade, é um ator, produtor, empresário, ambientalista e filantropo norte-americano, vencedor do Oscar de melhor ator em 2016 com o filme O Regresso.
DiCaprio, de origem paterna italiana e materna alemã, ganhou reconhecimento público em papéis principais em Diário de um Adolescente e no drama romântico Romeu e Julieta, antes de alcançar fama internacional com o romance épico de James Cameron, Titanic, em 1997, que se tornou o filme mais lucrativo de todos os tempos, até o lançamento da ficção científica Avatar. Desde 2000, DiCaprio tem recebido elogios da crítica pelo seu trabalho em vários géneros cinematográficos, com destaque para os filmes O Homem da Máscara de Ferro, em 1998, o drama biográfico do crime Prenda-me se for capaz, em 2002, e o épico histórico Gangues de Nova Iorque, em 2002, que marcou a sua primeira de muitas colaborações com o diretor de cinema Martin Scorsese. Leonardo DiCaprio foi aclamado pela sua atuação no suspense de guerra Diamante de Sangue, em 2006, além da comédia criminal O Lobo de Wall Street, em 2013. Em 2010, DiCaprio foi a estrela do aclamado filme de ficção científica A Origem, que se tornou o seu maior sucesso de bilheteira depois de Titanic e chegou a ser indicado para o Oscar de melhor filme. DiCaprio ganhou o Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama pela sua performance em O Aviador e O Regresso. O norte-americano também foi premiado com o Globo de Ouro de melhor ator em filmes musicais e comédias com o filme O Lobo de Wall Street. E termina assim esta edição do Girassol Jornal no Dia da Independência Nacional. Assim que esteve connosco, obrigada pela preferência. Até a próxima. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.